Procure uma posição confortável e convide o seu corpo a relaxar. Faça algumas respirações mais profundas, lentas e rítmicas. E ao observar mais conscientemente a sua respiração, procure se desidentificar de quaisquer conteúdos transitórios e vá trazendo cada vez mais a sua atenção a um estado de presença. Leve então a sua atenção ao ponto entre as sobrancelhas e imagine este ponto como um centro magnético atrativo que atrai e organiza sua atividade mental, emocional e vital, convidando as forças da tríplice personalidade a se integrar e a trabalhar cooperativa e coerentemente. Como símbolo desta integração, visualize e sustente por alguns instantes o símbolo de uma estrela dourada de quatro pontas. Eleve então ainda mais a sua atenção agora até o topo da cabeça e procure sensibilizar este centro à alma. Procure abstrair seus conteúdos mentais e elevar a sua atenção para este centro ainda mais amplo e profundo de consciência. A alma, um núcleo de luz, amor e vontade. Vá direcionando a sua atenção aos níveis da alma e vá se relacionando com este centro e com suas qualidades principais: luz, amor e vontade. Assim, imagine a luz da alma iluminando seus pensamentos. O amor da alma harmonizando as suas emoções.
e a vida da alma à sua vontade, alinhando a sua expressão externa com o seu propósito e plano mais internos. Procuremos então, através do centro Ajna, nos unificar com o grupo, imaginando um anel luminoso dourado, que é formado a partir da interconexão entre os nossos centros ágeis. E cada um de nós, ao compor este anel, procura irradiar as qualidades afluentes da alma, de modo que circulem livremente neste anel, nos trazendo suporte mútuo e uma aspiração direcionada à alma global. O livre circular destas qualidades do anel constrói um vórtice em espiral ascendente, que eleva a consciência do grupo à alma global, simbolicamente representada como uma esfera de luz de cor azul profundo, logo acima do anel. Um núcleo ainda mais avançado, de consciência sábia e amorosa. E o grupo procura, nos próximos instantes, mais conscientemente, acessar a alma mortal. E a alma grupal responde ao apelo invocativo, unificado do grupo, e nos abarca com seu amor e com sua sabedoria, nos inspirando, nos impressionando. E como grupo, inspirados pela alma grupal, nós ampliamos ainda mais o nosso olhar ao nos relacionar com o verdadeiro grupo, o grupo mundial de servidores. E nós nos imaginamos como um dos inúmeros vértices
dos inúmeros triângulos que simbolicamente compõem a rede planetária. E nós oferecemos as qualidades da alma grupal para que circulem livremente na rede, ao mesmo tempo em que nos mantemos receptivos às qualidades que circulam afluentes dos indivíduos e grupos que compõem essa rede planetária. E nós sustentamos nos próximos instantes a imagem da rede de trama triangular de luz dourada que envolve e abraça a Terra. E imaginemos as qualidades espirituais, principalmente de luz, de amor e de vontade, circulando livremente pela rede. E sustentando essa visualização, nós entoamos o primeiro mantra. Eu sou um com meus irmãos de grupo, e tudo o que tenho é deles. Que o amor que há em minha alma aflua a eles. Que a força que há em mim os eleve e ajude. Que os pensamentos que a minha alma cria os alcancem e encorajem. E nós visualizamos a partir de cada vértice, de cada triângulo que compõe esta rede, fios de luz dourada se entrelaçando, se unificando, de modo que seja construído através do novo grupo o Antakarana planetário, ligando a humanidade ao seu eu superior, à hierarquia espiritual, a grande loja branca, a grande fraternidade branca, simbolicamente representada por uma esfera de luz de cor azul profundo, logo acima da Terra. E o grupo sustenta por alguns instantes este alinhamento. E no centro da hierarquia, uma estrela de 5 pontas pode ser vista. Ela representa o Cristo, o Bodhisattva, o instrutor do amor. E o Cristo eleva este cordão
a um centro ainda mais elevado, Shambhala, o centro da vontade pacífica e silenciosa. E nos próximos instantes, o grupo sustenta o tríplice alinhamento: humanidade, hierarquia, Shambhala, oportunizado apenas durante os festivais espirituais. E as qualidades espirituais da constelação de Touro se irradiam na Shambhala. Nela encontram o Buda, o mediador, o avatar da iluminação. E o Buda potencializa e adequa as energias espirituais taurinas à manifestação planetária. Ele as irradia a Shambhala, e de Shambhala ao seu irmão, o Cristo. Juntos a irradiam a hierarquia espiritual. E da hierarquia espiritual ao novo grupo de servidores do mundo, do qual fazemos parte. Assim, nos próximos instantes, procuremos cultivar uma sensibilidade, uma responsividade a essa irradiação de luz do Buda e do seu irmão Cristo, como parte que somos do novo grupo. Como parte do novo grupo, nós então temos uma nova tarefa a realizar: a tradução em pensamentos dessa excelsa energia da constelação de Touro, que nos foi adaptada e irradiada pelo Buda e pelo Cristo. Assim, a próxima etapa da nossa meditação consiste neste processo de tradução. Procuremos então refletir sobre as principais ideias da constelação de Touro e do Festival de Vesak. Sim, procuremos nos próximos instantes observar a nossa respiração,
os nossos sentidos materiais, procurando trazer a nossa atenção ao momento presente e a servir através da reflexão. Boa noite, então, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria estarmos juntos. Estamos presentes aqui na casinha, eu e a Lu, mas estamos em duas pessoas aqui na sala, o que também estou 13 agora, o que também potencializa nosso serviço. A gente inicia hoje, né, quarta-feira, iniciamos hoje os 2 dias de preparação e desapego. Então, hoje a nossa reflexão vai ter uma ênfase maior nessa preparação e no que devemos, então, desapegar, para que a gente tenha na sexta-feira, que é o dia de salvaguarda, o dia do silêncio, e o dia do plenilúnio, a oportunidade real de cooperar com a nossa irmã humanidade nesse momento tão delicado em que estamos atravessando, esse momento de transição de eras, transição de raios, qualidades, transição civilizatória, cultural. Assim, o nosso serviço tem um caráter mais importante ainda, em meio a essa crise que vivenciamos. E os dias posteriores, o sábado e o domingo, podem ser melhor aproveitados, claro que também através da prática da meditação, mas na reflexão de como as energias espirituais do Festival de Vezar podem impactar o mundo tal como ele se encontra hoje, nas estruturas em que se encontra hoje. Então a gente vai começar. Eu havia preparado uma apresentação para ontem, no acolhimento aqui da casinha, e uma para hoje. Mas eu, refletindo durante a tarde, achei que poderia ser melhor a gente mesclar um pouco, trazer elementos das duas apresentações, que são um pouco diferentes, para que a gente pudesse realmente é, compreender um pouquinho melhor, ter um pouquinho mais de consciência, todos nós, sobre o que é esse festival, sobre o que a gente diz, né, da importância dele. Então, eu vou ler alguns slides e vocês podem me interromper sempre, a qualquer momento. Então, começo com uma citação aqui do mestre tibetano, em que ele diz sobre pesar: apresente-lhes uma oportunidade de servir e de produzir o desejado objetivo da paz. Então, olha só, já começa aqui, marcante para a gente. Então, é uma oportunidade de servir. Claro que, né, a gente sabe que a lei, o maior sempre inclui o menor. Então, naturalmente, a gente também vai se iluminar um pouco mais. É uma oportunidade grande de iniciação para indivíduos ou grupos ao redor do planeta, mesmo que não sejamos nós ou o nosso grupo. Quando a gente se une ao novo grupo, a gente está também contribuindo para que isso seja possível, para de repente algum membro ou algum grupo do novo grupo passarem por esse grande processo iluminatório. É importante a gente lembrar que as cerimônias da iniciação ocorrem sempre no signo de cruz fixa: Touro, Escorpião, Leão e Aquário, especialmente no signo de Touro, que é onde tem o momento culminante de aproximação espiritual entre humanidade, hierarquia e Shambhala. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor tudo isso, né? Mas a prioridade é buscar servir e produzir o desejado objetivo da paz. É possível a cada um de nós, em nossa pequena medida, cooperar com o plano proposto. E, portanto, que tenha a dizer, assume outro papel e coloca a responsabilidade de materializar esse plano sobre os ombros de cada um e de todos nós. Importante a gente lembrar disso, né? Não cabe à hierarquia realizar o plano, cabe à hierarquia elaborar o plano. Cabe à humanidade, da qual fazemos parte, essa materialização, essa expressão. Lembra sempre da quarta estrofe da grande invocação. Desde o centro a que chamamos raça dos homens, a humanidade. Desse centro, que se cumpra o plano de amor e luz. Então é da humanidade
que o plano deve ser cumprido. E que ele, então, cede a porta onde mora o mal. Qual mal é esse? Né? É o mal que promove a competição, o mal que promove a exploração, que promove relações não harmoniosas, que promove desequilíbrios. Então, quando a gente se unificar enquanto comunidade, não haverá nenhuma porta onde o mal, nenhuma porta ficará aberta onde mora o mal. Né? O trabalho tem sido realizado através de um intenso esforço de duas direções. O esforço da hierarquia, de impressionar o plano na mente dos homens. Então, como eu havia dito, a hierarquia cabe a ela elaborar esse plano, construir e procurar quaisquer oportunidades de impressionar esse plano na mente de nós, homens. Então, vem uma impressão através de um estímulo, a hierarquia observa a resposta a esse estímulo. Respondeu mais ou menos, reformula o plano. Respondeu bem, vamos para a próxima etapa. Né? Então, é orgânico, é vivo. E compreensão, perdão, e de transmitir o poder e a compreensão necessários para realizar esse trabalho planejado. E segundo, o esforço de todos os discípulos aspirantes de responder e trazer à manifestação aquilo que está à espera no lado subjetivo da vida. Então, cabe a nós, não somos parte da hierarquia, então não cabe a gente elaborar esse plano e nem impressionar a mente dos homens. Cabe a nós esse esforço, né, de responder a esses estímulos e impressões. Então, uma vez que a gente responda, que a gente consiga minimamente captar nuances desse plano, trazer o que está à espera no lado objetivo da vida, no lado subjetivo da vida, para a manifestação. Então, cabe a nós estar receptivo a essa expressão e, então, na medida que a gente conseguir captar essa expressão, colocar isso em prática e executar, manifestar esse plano. Tudo bem até aqui? Aí o tibetano disse, posso fazer aqui uma sugestão? Oi? Alguém falou? Tudo bem. Oi, bom. Posso fazer aqui uma sugestão, sem maior elaboração. Então, é uma sugestão do mestre tibetano para a gente. O Buda tem uma função especial nessa época, na época do Festival de Vesak, como um mediador interplanetário. E nessa capacidade, procurará colocar certos seres espirituais em contato com a nossa hierarquia. Especificamente, no momento do Festival de Rezar, quem que ele procura colocar em contato? A própria constelação de Touro. Então, a constelação de Touro é um ser extraplanetário, né, um centro de consciência extraplanetário, e o Buda é quem faz a mediação desse centro que qualquer coisa que a gente disser vai ficar muito longe do que é, tamanha a grandiosidade disso e a falta de recurso que a gente tem para trazer palavras sobre o quão grande é essa consciência e como ela trabalha, e a nossa hierarquia. Então, o Buda faz aí essa mediação. Ah, eles próprios expressaram o desejo de ajudar na crise atual, esses seres espirituais. Essa ajuda, se o esforço for bem sucedido, virá na forma de um influxo de energia espiritual muito aumentado. Então é isso que o Festival de Rezar é, um influxo de energia espiritual muito aumentado, de um tipo mais potente, de uma qualidade um tanto diferente de qualquer outra que flui presentemente para a nossa vida planetária e através dela. Então percebe que além da própria manifestação e materialização do Buda como Senhor da Luz, fornecendo essa oportunidade a nós aqui do planeta, existe também o auxílio desses seres que são aquilo que o tibetano diz, né, de uma energia, de um influxo espiritual muito aumentado, de um tipo mais potente, de uma qualidade um tanto diferente do que normalmente está circulando no planeta. Os aspirantes e discípulos, a gente, que puderem se treinar na conscientização de uma responsabilidade espiritual aumentada durante esse período,
e que puderem preservar uma quietude interna e uma atenção esotérica focada. O que é uma atenção esotérica focada? É uma atenção focada naquilo que é interno, no nosso próprio eu superior, na medida que é possível para a gente podem ser levados nesse fluxo de força espiritual e podem então servir à necessidade da humanidade. Tu percebe? Se trata realmente de um autoesquecimento. Se trata do nosso esforço ser em nos conectar com esse influxo e então permitir que esse influxo aflua através de nós. Percebe? A gente não é o senhor disso. Não é que a gente vai salvar a humanidade, não é que a gente vai contribuir com a energia da nossa alma, não. O nosso maior serviço é a gente poder abrir espaço para que esse influxo flua através de nós. E então, fluindo no novo grupo como um todo, possa afluir e manifestar na humanidade. Como transmissores, eles atendem essa necessidade, a gente, né? Discípulos e servidores. Como intérpretes, que é o que a gente está procurando fazer quando a gente reflete sobre o tema de Touro e de Vesak, aumentam a capacidade do ser humano de responder e compreender. Por quê? Porque o nosso esforço é tentar traduzir em palavras, em formas, pensamento, essa energia que é muito mais elevada. Mas quando a gente consegue minimamente trazer uma qualidade de pensamento lúcida, clara, carregada de amor, a gente pode então impressionar melhor aqueles que estão à nossa volta. E principalmente se a gente pensar como um novo grupo, como essa entidade que é um novo grupo, a gente pode impressionar esse grupo maior que é a humanidade. Então, quando a gente fala sempre, né, que o Vesak é uma oportunidade de iluminação, é por conta disso. E o nosso papel deve ser esse, de conscientemente funcionar como tradutores, tá? Para que seja criada uma forma de pensamento, uma compreensão, uma possibilidade de iluminação. A gente vai ver que alguns temas principais são luz, desapego, né, visão. Então, é nesse sentido que a gente pode, de fato, contribuir e também pelo fato de que além das formas de pensamento, mas a gente se permitir ser um canal para esse influxo de energia. Tudo bem até aqui? Fica clara a oportunidade? Sim. Obrigado, Tati. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Sim, obrigado, Paulinha. Então, vamos lá. A fim de efetuar essa transmissão de força, está ocorrendo um peculiar intercâmbio de ideias e de cooperação entre o Buda e o Senhor Maitreya. Maitreya é o nome oriental para o Cristo, tá? Então, quando a gente fala sempre Maitreya, a gente está falando desse Cristo. A gente usa esse nome Maitreya por conta de ser o nome que dentro do budismo é chamado e algumas dentro do esoterismo mais clássico é como esse ser é um nome que ele atende, porque Cristo não é um nome, assim como Buda não é um nome, né? São estados de consciência. Mas para a gente poderia falar o Senhor Buda e o Cristo, a gente poderia falar o Senhor Buda e o Messias, que é o correspondente para a religião judaica. A gente poderia falar o Senhor Buda e o Imam Mahdi, que é o correspondente dentro do islamismo. Então, só para a gente ter essa ideia, tá? Está existindo uma cooperação ainda mais estreita entre esses dois seres. É importante a gente lembrar que antes da passagem de Jesus, que teve como mentor o Cristo, o Bodhisattva, o cargo de instrutor do mundo, estava nas mãos do Senhor Gautama. Então, quando naquele momento oportuno, naquele momento culminante em que o Cristo passa por uma grande iniciação, onde ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Naquele momento, ele passa por uma grande iniciação que o possibilita ou
traz competência para que ele ocupe esse cargo que antes era ocupado pelo senhor Galtão. E que antes foi ocupado por o Ernest Registro, que antes foi ocupado por Viasa e tantos outros que têm auxiliado o desenvolvimento da consciência no planeta. Mas hoje, por isso que muitas representações, né, que a gente usa, até que eu coloquei no nosso grupo do Vesago, está o Cristo e o Buda juntos, porque está existindo aí uma cooperação ainda mais estreita entre esses dois seres. E eles estão se submetendo a uma forma muito definida de treinamento, para apresentarem canais de serviço mais adequados a esses seres espirituais que estão procurando ajudar o planeta. Um apelo foi enviado a toda a hierarquia de mestres para se prepararem para o mês santo, que é o Festival de Vesav. Intensivo de serviço acelerado, e todos os mestres dos 7 raios, não importa qual seja o seu trabalho departamental atual, ou seja, toda a hierarquia está em uníssono para conseguir também ser mais responsiva aos ensinamentos do Buda e do Cristo. Então, percebe? Lá de cima, está todo mundo muito bem alinhado. O que a gente precisa alinhar agora é a gente que está aqui embaixo. Por sua vez, a hierarquia dos mestres está chamando. Talvez chamando não seja o termo mais correto, mas é da tradução, né? Todos os iniciados e discípulos ativos e todos os aspirantes de foco mental para cooperarem tão plenamente quanto puderem num intenso esforço de aumentar a receptividade da humanidade às novas forças que podem ser liberadas para desempenhar seu benéfico trabalho de síntese durante o mês de maio. Então, aqui também chama muito atenção a necessidade da gente ser esse aspirante de foco mental. Então, não é que a gente não vai ter mais um corpo emocional, né? Não é isso, mas é que principalmente, né, a gente vem falando isso há muito tempo, mas principalmente no mês de maio, que a gente consiga não nutrir as nossas emoções de uma forma exacerbada e permitir o controle das nossas ações à nossa mente. Esse é um ponto bastante relevante para a gente, principalmente nesses 5 dias de festival. Percebeu que a emoção está querendo falar mais alto? Para, silencia, quieta, cria, como a Sanjioli fala, né? Aquele campo de contingência, deixa ela se expressar, acolhe e ela vai perdendo força. Retoma a atenção para você, para sua mente, para sua alma, para então fazer as escolhas. É muito importante que a gente esteja, especialmente nesses dias, com essa ênfase na polarização da mente. Vamos lá. Então, já falei um pouquinho, mas os 2 dias de preparação devem ser reconhecidos como dias de renúncia e desapego. Hoje e amanhã. O dia do festival como dia de salvaguarda e os 2 dias de distribuição. Essas palavras significam algo muito diferente para a hierarquia do que significam para nós. E é inútil elucidá-las em seu significado mais profundo. Contudo, significam 5 dias de um esforço intenso no serviço, conduzindo à renúncia. E aqui é importante a gente, né? De tudo que pode impedir nossa utilidade como canais de força espiritual. Então, hoje e amanhã, a nossa ênfase deve ser em renunciar o que hoje impede a minha utilidade como um canal dessa força espiritual. Será que é o meu egocentrismo? Será que é a minha ira? Será que é a minha necessidade de controle? Será que é o meu medo? Será que é a minha preguiça mental? Não sei. Cada um vai avaliar o que em você está impedindo a utilidade para ser um canal de força espiritual. E aí, de novo, eu faço um convite agora, né, como o Paulo, para a gente ter muita coragem e lucidez para, de fato, enxergar o que deve ser enunciado. E aqui eu digo também com bastante veemência, aquilo que a gente fizer como renúncia nesses dias, tenho certeza que a nossa alma vai preencher de compreensão, porque é o momento mais oportuno do ano para isso. Então, se tem um momento do ano em que vale a pena fazer, é agora.
significa que depois da devida preparação, dedicação e esforço de elevação, nos 2 primeiros dias, no dia do próprio festival, que é a sexta-feira, nos consideramos simplesmente como recipientes ou guardiões de tanto dessa força espiritual fluente, quanto a gente possa, como grupo, sustentar. Como canais, devemos estar preparados para nos esquecermos de nós mesmos no serviço, de contatar, conter e sustentar essa força para o resto da humanidade. Devemos considerar o próprio festival como um dia de silêncio. Refiro-me a uma paz interna e uma solenidade silenciosa que podem ser preservadas intactas, embora o homem externo esteja servindo através da fala. Um dia de serviço vivido inteiramente nos níveis internos e de completo autoesquecimento na recordação da humanidade e da necessidade. Então, é para a gente pensar na necessidade hoje e amanhã. Na sexta, não é para a gente se preocupar. Ah, mas está tendo a guerra do Irã com os Estados Unidos. Ah, mas está tendo violência. Não. Isso tudo a gente pensa hoje e amanhã. Na sexta, é para a gente procurar se manter o máximo possível com esse canal, para que a gente não interfira, não crie obstáculos ou barreiras para esse influxo de energia que vai estar ali potentemente disponível para nós. Tudo bem até aqui? Sim, Então, então, no sábado e no domingo, o foco da nossa atenção será firmemente afastado, não só de nós mesmos, mas também dos planos objetivos internos. E aí sim, né, no sábado e no domingo, a gente leva a atenção para o mundo externo. Nossos esforços consistirão em passar adiante ou transmitir aquele tanto da energia espiritual que a gente conseguiu contatar. Então, percebe? É importante também a prática da meditação no sábado e no domingo, mas com um caráter de irradiação. Por quê? Porque tudo que a gente tinha que tentar no cálice, no graal, absorver, vai ser até na sexta. E aí no sábado e no domingo é um dia de realmente, na nossa na nossa meditação, nos nossos momentos de silêncio, é imaginar essa energia fluindo para a humanidade. O nosso trabalho nesse campo específico e especial de cooperação estará, então, terminado. Durante esse período, 2 pensamentos apenas deterão nossa constante atenção. Então, a gente tem que focar em 2 coisas: a necessidade dos nossos semelhantes, principalmente hoje e amanhã, e a necessidade de prover, na sexta-feira, um canal grupal, pelo qual as forças espirituais possam ser derramadas pelo corpo da humanidade, sob a sábia orientação dos membros escolhidos da hierarquia. Lá de cima, a gente não sabe quem são eles. Não compete a nós. Recordem, isso é importante, que não importa quem somos, onde estejamos ou a natureza do nosso ambiente. Não importa quão isolados nos sintamos ou distantes daqueles que compartilham a nossa visão espiritual, ou seja, ai, Paulinho, eu não sei quem que participa do novo grupo mundial, eu não sei se tem gente aqui no Brasil, se tem gente nos Estados Unidos, na África, não importa. Né? Cada um de nós pode, nesse dia e no período imediatamente anterior ou posterior, trabalhar, pensar e agir em formação grupal e atuar como um silencioso distribuidor de força. Quando o grande Senhor estava na terra, ele disse aos seus discípulos que o bem-sucedido esforço espiritual de natureza curativa não era realizado a não ser pela prece e pelo jejum. Você falou do jejum, acho que esses dias não. Vocês refletiram sobre essas palavras? Esse é o esforço grupal para uma vasta cura grupal. E pela prece, o desejo santificado, o pensamento iluminado e o intenso anseio aspiracional, e pela disciplina do corpo físico, durante um breve período e para um objetivo definido, o trabalho pode ser realizado. Então, assim, se você não está acostumado a fazer jejum, também não vão, né? Vamos manter o bom senso. Mas então diminui. Será que eu preciso comer esse tanto?
né? Observa, leia um pouquinho sobre, tem uma área específica do mindfulness que se chama Mindfulness Eating, ou Mindful Eating, que é sobre a atenção plena no comer. Então procura nesses dias, principalmente hoje já foi quase, né? Mas no final de hoje, amanhã e principalmente na sexta, perceber, será que meu corpo está precisando desse alimento ou sou eu que estou comendo uma fome de ansiedade, uma fome de carência, uma fome de falta de observação? E, se possível, se você já está um pouco mais familiarizado com a prática do jejum, então faça, tá? Mas, de novo, né, gente? Com bom senso, com equilíbrio, com aquilo que é possível. Então, eu acho que a gente já falou um pouco essa parte, né? Aí, uma pergunta só do mestre tibetano, que também, de novo, né, gente, não é no intuito de da gente se sentir culpado, nada disso. É no intuito de despertar a nossa aspiração no serviço para esses dias, tá? O tibetano diz assim: posso fazer uma indagação agora? Que importância essa lua tem para vocês pessoalmente? Parece-lhes ter importância suficiente para justificar o máximo esforço de vocês? Acreditam realmente que nesse dia pode haver, de fato, uma liberação de energia espiritual de potência suficiente para mudar os assuntos mundiais, desde que os filhos dos homens desempenhem a sua parte? Então, como que para a gente de fato acredita nisso? Acreditam realmente que nesse dia o Buda, em cooperação com o Cristo e com a hierarquia de mentes iluminadas, é um outro nome da grande fraternidade branca, hierarquia de mentes iluminadas, mais a ajuda oferecida de alguns dos tronos, dos raios, né? Principados e potestades de luz, que são a correspondência superiores dos poderes das trevas, que estão prontos a executar o plano de Deus quando for dado o direito e a permissão dos homens. Você acredita nisso? Que existe esse alinhamento? A principal tarefa de vocês nessa época não é lutar contra os poderes do mal e as forças das trevas, mas despertar o interesse e mobilizar as forças da luz e os recursos dos homens de boa vontade e de inclinação correta no mundo. Não resistam ao mal, mas organizem e mobilizem o bem. E assim fortaleçam as mãos dos trabalhadores no lado da retidão e do amor, para que o mal encontre menos oportunidades. Então é isso que é o nosso dever nesse momento, né? Então, ele fala aqui de três coisas práticas que a gente pode fazer nesse momento. Então, a ativa instrução e mobilização dos aspirantes e discípulos conhecidos do mundo. Não importa que o grupo trabalhe, para que façam a devida preparação, trabalhando nos seus próprios grupos como lhes pareça adequado. Então, é o que a gente tem tentando fazer. Depois do tempão que a gente colocou o vídeo lá no nosso grupo, que a gente vem falando. Comece em preparação, mandando texto aqui, texto lá, né? Então é isso que a gente está tentando fazer essa parte número um aqui, todos nós. O chamado à participação de todos que possam ser alcançados, avisando-os do dia da oportunidade, mobilizando-os para um vasto esforço mundial, para despertar novamente o espírito da boa vontade e chamando ao uso unido da grande invocação no dia da lua cheia de Vesade. Então, também na nossa meditação da manhã, a gente está estudando boa vontade, né? A Lu ajudou a gente a colocar lá no grupo. Aí também coloquei nos textos que eu tinha escrito. Então, é isso. Estamos tentando. Não sei se a gente está conseguindo muito, mas estamos no esforço. Olha que forte essa parte. Todo esforço possível deve ser feito pelos trabalhadores em cada país para aumentar o número dos que usam essa invocação, a grande invocação, e para familiarizar o público com os ideais que o novo grupo de servidores do mundo representa. E aqui, né, ele fala, né, a organização de reuniões públicas em escala tão ampla quanto possível na lua cheia de maio. Então, a gente
fez na segunda-feira, a gente fez ontem aqui no acolhimento, um pouquinho, estamos fazendo hoje aqui online, mas também aqui presencial. Vamos fazer amanhã a nossa meditação de manhã, vamos fazer na sexta, vamos fazer no sábado, depois eu coloco os horários e também no domingo. Quero dizer com isso que devem ser organizadas reuniões para o público em algum momento, durante principalmente as 18 horas que antecedem e incluem o momento da lua cheia, porque é onde a energia está realmente ali se aproximando, se intensificando. A gente vai conseguir, ainda bem que num horário fácil, porque. Oi? Das 22h30, né, aqui, amanhã, 18 horas. Mas a gente como a gente vai fazer a cerimônia na sexta mesmo, então a gente vai fazer só a meditação de manhã. Porque, como é feriado no Brasil, e a gente cai num horário que é tranquilo para a gente fazer, 2h23, então a gente vai fazer a nossa reunião pública lá, né, na sexta-feira. A hora exata não é tão importante, desde que o maior número possível de pessoas participe em algum momento, estabelecendo assim o alicerce e ajudando o trabalho que ocorrerá, aí sim, no momento da lua cheia. Os aspirantes que puderem devem, entretanto, se organizar para estar em meditação, em formação grupal, se possível, no momento exato. Então é isso que a gente vai fazer na sexta. E seu trabalho será capitalizar a energia que foi disponibilizada, então, né, desde hoje até amanhã, até o momento da lua cheia. Aproveitar o vórtice de força gerado antes nas reuniões públicas e assim lançar o peso, o peso da demanda pública por paz e luz para o esforço da hierarquia. É o uso geral, difundido e inteligente da grande invocação, que é o desejado. Quem está no nosso grupo de rezar, eu fiz uma adaptação de uma meditação para a gente fazer nesses dias. Então, eu acho que eu vou fazer ela amanhã de manhã, para a gente focar em algumas partes da grande invocação também. O público geral deve ser instado por todos os meios possíveis a entregá-la. O rádio, hoje já tem internet, né? E a imprensa deve ser utilizados. E todos os homens de boa vontade devem ser contatados. Aqui também eu acho que a gente falou já. E é isso, né? Então agora eu vou passar um pouquinho para uma outra apresentação que a gente fez, para que a gente possa falar um pouquinho mais especificamente das qualidades de rezar e de como a gente pode invocar melhor as energias da constelação de Touro para que ela possa ser melhor aproveitada aqui por nós. Vamos lá. Então, foi aí? Foi, Não. né? Foi bem. Então vamos lá. Peguei uma imagem aqui do nosso querido. Vamos lá. Então a gente não deve esquecer que a gente está pensando no Festival do Vesak, ele fica dentro do mês de Touro. Então é importante que a gente entenda um pouco melhor quais são as qualidades espirituais da constelação de Touro. Aí tem um trechinho aqui que eu peguei do Astrologia Esotérica que diz: Touro é um feixe de vida, fluindo a partir do ponto em Áries e revelando a área de controle da luz. Então, o que é isso, né? Áries é o primeiro signo, então ele estabelece a luz. Aí, Touro é um feixe que flui a partir desse ponto e vai revelando toda a área de controle da luz. Então, todo o campo que essa luz vai abarcar. E aí, claro, que, né, depois ao longo do ano, o processo continua em cada signo, né? Em Ares, o Logos buscou aqueles pontos de luz, as ideias, que foram úteis para o cultivo ao longo do ano, pois estão alinhados com um grande plano. Agora, em Touro, essas ideias se tornam um raio de luz. Então, lembra, em Ares, o mantra diz assim: eu me exteriorizo. A alma. Como é que a alma se exterioriza? Através do plano. Né? E do plano da mente eu vejo. Então, em Ares, a gente tem uma oportunidade de impressão da alma para a mente desse plano. Aí, em Touro, eu vejo a luz. Né? E quando o olho está aberto, tudo é luz. Então, eu tenho uma capacidade de enxergar,
né? Eu vejo, e quando o olho está aberto, tudo é luz. Então eu consigo abrir o meu olho, né? Principalmente meu ágina, para enxergar esse plano. Então, em Ares, a alma comunica o plano para a mente. Em Touro, eu enxergo esse plano. Tá? Mas o foco só acontece se aprendermos a controlar a mente e o caos que ela pode criar em nossas emoções. O controle da mente começa com o desejo de fazê-lo, que é a aspiração. Mas para realmente controlá-lo, precisamos de vontade. Não adianta só querer, né? Tanto o desejo quanto a vontade são aspectos do plano emocional, cuja luz deve esclarecer e controlar. Então é papel da luz esclarecer e controlar as emoções. Não é, ué? É papel. Se quisermos permanecer no caminho espiritual e manifestar o que o Logos quer que façamos. Então é a luz que vai elucidar aquela emoção e vai conseguir dar um foco para ela. É a mente que controla o emocional. No mês de touro, à medida que a luz desce para o plano emocional, nossos desejos são impactados. Então, no nível da personalidade, a gente tende a ceder aos desejos por impulso, sem considerar se esses desejos nos ajudarão a seguir o caminho espiritual ou nos afastarão dele. Perceber, então, qual é o desejo correto e evitar ficar viciado em qualquer desejo específico requer tanto controle quanto grande discernimento. Então, num primeiro momento, quando a energia de touro, que é essa energia de luz, impacta o emocional, ela vai descendo e atinge as emoções. O touro é o touro dos desejos, né? O trabalho de Hércules é o touro dos desejos. Então, ele vai impactar as nossas emoções. Aí, por quê? Porque é nessa crise que eu vou ter a oportunidade de fato, enxergar e direcionar. A crise tem sempre esse papel, né? De trazer aquilo à tona para que eu possa, então, conectado com a minha alma, direcionar aquela energia. Então, esse controle e discernimento podem ser especialmente desafiadores no meio de touro. O mundo físico está cheio de tentações que podem nos dominar e fazer com que nos desviemos do caminho. Nesses momentos, o feixe de luz está girando e focando nas paixões e desejos. Resistir à tentação é especialmente difícil em touro, considerando que, junto com Libra, são signos ligados a Vênus, a beleza, que deve ser apreciada. Mas, no nível da personalidade, o taurino faz da beleza uma busca de grande quantidade de tempo gasta tentando perseguir. Touro é um signo obstinado na personalidade, né? De determinação, de até uma certa teimosia, mas em geral é relacionado ao conforto, à beleza, aquilo que é externo. O nosso desafio é tentar não nos conectar com isso e nos conectar com as qualidades que são, de fato, espirituais de todo. Então, acho que eu vou passar aqui essa parte. E aí, é importante a gente lembrar que, na personalidade taurina, o mantra diz que a luta seja sem desânimo. Então a gente já percebe aqui que tem uma vontade forte no touro, né? Então ele não se desanima, porque tem muitas maneiras de se isolar das dificuldades. Então ele foca na comida, no sexo, nas roupas, nas viagens, em mimar-se, de modo que a personalidade taurina possa ser distraída pelo conforto. Mas, se não for cuidadoso, eles ficarão profundamente entrincheirados nesse materialismo que eles acreditam lhes dar felicidade. Mas, na verdade, tudo isso que ele constrói vai cortando a sua conexão com o que de fato traz segurança e bem-aventurança. E aí é importante a gente lembrar que um dos princípios do budismo, além da impermanência e da impessoalidade, é a insatisfatoriedade, né? Então é quase um paradoxo, né? Porque a gente está falando do Buda, que é uma expressão iluminada de touro, onde ele fala que não há satisfação no plano material. Mas o taurino busca o tempo todo satisfação no plano material. O taurino que é guiado pela personalidade. Então, só para a gente entender, por que eu coloquei isso aqui? Para a gente entender como o princípio das correspondências atuam. Então, o mesmo eixo, no nível da personalidade, ele tem uma conotação. No nível da alma, ele tem outra. É aparentemente paradoxal, mas é complementar.
tá? Isso vai acontecer em todos os pares de signos. Em todos os signos, na verdade, e nos seus pares. Então, eu vou passar aqui, vou focar, como a gente está com tempo, eu vou focar realmente naquilo que é importante a gente pensar em termos de qualidades. Depois eu mando a apresentação, que tem umas curiosidades interessantes, de pesquisas e tudo mais, né? Ah, então, aqui eu acho que é legal. Eu vou contar um pouquinho desse mito do Hércules, onde o que ele precisa fazer? Ele precisa aprender a focar os olhos espirituais. E ele tem que transportar um touro que está numa ilha para o continente. A ilha tem a ver com algo que é isolado, né? Em italiano a gente fala até isola, né? Que é algo que está isolado. Então, é o nosso eu isolado do todo. Então, ele tem que transportar esse touro, o desejo que está isolado, para o continente. Ou seja, a gente tem que transformar o nosso desejo em aspiração. A aspiração ainda é uma qualidade de desejo, mas é um desejo do bem comum, é um desejo do bem do outro, não é um desejo estritamente para o meu benefício, né? Então, é mais ou menos isso que o Hércules tem que fazer no trabalho de todo, transformar o desejo em aspiração. Em seu caminho para esse lugar sagrado, ele é liderado por três ciclopes. Lembra, o ciclope é uma figura mitológica grega que ele tem um olho só, que é o olho na testa, que é, na verdade, o centroágena desperto, né? Então, essa figura do ciclope é uma figura que representa um ser que tem o ágio aberto, ou seja, ele tem uma visão que não é dual, é uma visão já de síntese, né? A gente diz que a gente forma um triângulo com os nossos dois olhos, o ágina. O ágina é o ponto de síntese, onde eu consigo sair da visão polar para uma visão de síntese. Então, os nomes deles são Brontes, falta uma vírgula aqui, Esteropes e Ágis, cujos nomes significam força, luz e velocidade. Eles transmitem a Hércules as qualidades de estabilidade, paciência e persistência para alcançar o lugar sagrado. Simbolicamente, Hércules está reunindo e elevando os desejos inferiores para que possa abrir o olho e ver a realidade de quem ele realmente é, um ser espiritual. Uma chave para abrir os olhos espirituais é a contenção. Novamente, essa restrição é vista no símbolo do yogi, que guia o touro ou natureza do desejo. De acordo com Patanjali, yoga é resumido como Sita Vitri Nirodha, que diz que não podemos abrir os olhos a menos que sublimemos os desejos inferiores em superiores. E é por isso que no caminho do discipulado restringimos nossos impulsos sexuais mal colocados, pensamentos dispersos, emoções erráticas e inclinações egoístas. Todos representam aqui o Minotauro, né? O que é o Minotauro? É um homem com a cabeça do touro, ou seja, é uma representação de um homem que é dominado pelo desejo. Ele ainda não tem o domínio, é diferente do centauro, que é um homem num corpo animal. Então, a mente dominando a experiência sensorial, emocional. O Minotauro é o contrário, onde as emoções dominam aquele corpo humano. E no mito de Hermes, a nossa personalidade egoísta para uma direção mais espiritual. No nível da alma, então, o touro se torna o yogi, que usa a vontade para transmutar a natureza do desejo em aspiração. Que aí, né, o mantra diz: eu vejo. E quando o olho está aberto, tudo é luz. Por quê? Porque eu consigo, através da minha mente iluminada, enxergar o plano. Então, se eu abro esse olho, o plano ele é perfeito. Não tem nada que esteja fora. Então, percebe? Até as minhas dores, elas têm uma finalidade. As dores da humanidade têm uma finalidade, né? Claro que não é que eu vou ser insensível a isso, não é isso, né? Mas eu sei que tudo é luz, que não há imperfeição no plano. Tem um ditado indiano que diz assim, que quanto mais a gente enxerga de injustiça no mundo, maior é o grau da nossa ilusão.
porque o plano, se ele foi feito pelo Criador e pelas mentes iluminadas, não pode ter falha. Se tivesse, assim, existe justiça, mas não é injustiçar, justiça alguma. Tipo isso. Exatamente. Bem melhor colocado. A iluminação vem das disciplinas yogis que nos ajudam a alcançar o samadhi ou samadhi. Movendo-nos através de estados progressivos, vemos quem somos, descobrimos o real, com o conhecimento do real, desenvolvemos a sabedoria que nos ajuda a ver e dissipar ainda mais os encantos e desejos egoístas da personalidade que aprisionam a nossa mente e causam o cerceamento da liberdade, do livre pensar e do livre arbítrio. E aí, então, pode falar. Está relacionado à era de Aquário? Super. Super. Aqui eu vou falar um pouquinho mais especificamente do papel do novo grupo, né? Porque o tibetano falou bastante lá da gente procurar se conectar com o novo grupo, da gente procurar se unir a esse novo grupo, né? Então, se a gente pegar o ensinamento diz que Shambhala é o chakra coronário do planeta. A hierarquia é o chakra cardíaco e a unidade é o chakra da garganta. Quem realiza o chakra ágina é o novo grupo, que faz a mediação entre a hierarquia e a humanidade. Então, o novo grupo funciona como ágina, através do qual o Senhor do mundo vê o mundo, enquanto a hierarquia e a humanidade incorporam no centro do coração e da garganta. Falta eu colocar aqui. O centro ágil do Senhor do Mundo está apenas começando a se expressar através do novo grupo. Esse grupo intermediário entre a hierarquia e a humanidade é um portador da energia que torna o plano possível. Então, por isso que o Tibetano fala, né? É através dos discípulos e aspirantes que compõem o novo grupo que é possível que esse plano seja, em alguma medida, visto, transformado em ideias e então irradiado. Esse plano implementa o propósito e, posteriormente, quando o novo grupo estiver organizado e for reconhecido como um organismo vivo, certamente receberá a energia de Shambhala de forma direta através da hierarquia. O novo grupo consiste no aspirante e no discípulo mundial, que, individual e coletivamente, incorpora o desdobramento gradual dessas duas pétalas principais. O Chakrajna é representado simbolicamente como duas pétalas. O Chakrajna possui duas pétalas principais, cada uma composta por 48 menores, totalizando 96. Observe que a soma total das pétalas dos centros totaliza 48. Então, o chakra básico é representado com 4 pétalas, o chakra sacro com 6, o chakra plexo com 10, o chakra cardíaco com 12 e o garganta 16. Somando tudo isso dá 48. Então, o Ajna, ele faz uma síntese de todos esses chakras em uma pétala. E aí, na outra, ele revela a contraparte, o aspecto espiritual. E aí faz a conexão com o chakra da coroa. É importante lembrar que no chakra da coroa, que é chamado de chakra das 1000 pétalas, há em seu núcleo um chakra menor de 12, que é o mesmo número do cardíaco. Então, também existe uma conexão profunda entre o chakra da coroa e o chakra do coração. Cada uma dessas pétalas pode ser considerada como um representante de diversos grupos importantes do mundo que servem ao plano. Esses grupos abrangem organizações externas no campo da política, da educação, as OSCs aqui no Brasil, né? Organização da Sociedade Civil, a antiga ONU, a ONU, ciência, artes, e também a outra pétala, organizações esotéricas mais subjetivas. Uma outra citação do tibetano: o centro entre as sobrancelhas também começa a se fazer presente para o aspirante em despertar, aquele que está despertando, né? E simboliza o trabalho de unificação entre alma e personalidade, o subjetivo e o objetivo. Os 5 centros, com suas 48 pétalas, são sintetizados, portanto, no chakra Ajna. Então, temos 48 mais 2 igual a 50, o número da personalidade aperfeiçoada. Pois 5 é o número do homem, 10 é o número da perfeição. Aqui eu acho que a gente não precisa.
Também acho que não. Depois eu mando para todo mundo, tá? Hum, acho acho que vale a pena a gente procurar nesses dias agora do festival, procurar lembrar do caminho óptimo do Buda, né? Então, o Buda, talvez o ensinamento principal do budismo seja o ensinamento das quatro nobres verdades, onde ele diz a primeira nobre verdade é a existência do sofrimento, então o sofrimento existe. A segunda nobre verdade é a causa do sofrimento é o desejo. E aqui é importante a gente lembrar que a gente não deve interpretar isso com o nosso olhar judaico-cristão, que trata muito de culpa, de céu e inferno. Quando o Buda fala que a origem do sofrimento é o desejo, ele não está falando no aspecto emocional, como a gente tende a entender. Ele está simplesmente dizendo que aquilo que eu desejo está fora de mim. Ou seja, a minha consciência é fisgada pelo desejo. Ela sai de mim e vai em direção ao objeto do desejo. Isso é a causa do sofrimento. Então não tem juízo de valor. Não é se o desejo é bom ou ruim, não é isso. Como a gente talvez emocionalmente possa interpretar. É uma lembrança de que se a minha consciência está fora de mim, tem sofrimento. Por isso que o budismo fala tanto de um estado de mindfulness, um estado de presença, né? Eu estando presente, a minha consciência está comigo. Então eu vou vivenciar a alegria, a bem-aventurança, a prosperidade. E aí ele diz, então, a terceira nova verdade é a cessação do sofrimento é possível que o sofrimento cesse. E a quarta nova verdade é o sofrimento cessa através do caminho óptimo, que são esses passos que eu coloquei aqui. Que também são 8 o número de rodas do símbolo de raios, perdão, da roda do símbolo do budismo, a roda Samsara, que é aquela roda que nos mantém aprisionados à reencarnação. Ou seja, o caminho óptimo liberta da roda do Samsara, que é a compreensão correta, aspiração correta, fala correta, ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção correta e a meditação correta. Esses são os 8 meios, os 8 caminhos, o caminho óptimo, na verdade, né? Acho que aqui também a gente pode falar um pouquinho de Vulcano, que é quem forja na mitologia. Eu acho que é isso. Acho que o mais importante é a gente lembrar dessas qualidades, principalmente do foco, né? Do despertar do ágina, ou seja, dessa visão do todo, não da visão polar, e o quanto a gente deve transmutar, através do autoesquecimento, o nosso desejo em uma correta aspiração para a humanidade. Como está para vocês? O que está presente aí antes da gente finalizar? A ideia hoje era fazer mais uma reunião, não tão informativa, mas mais de preparação, para fornecer para a gente as ferramentas para esses 2 dias que vão ser os nossos dias de desapego e renúncia. Como está para vocês? Como é que vocês estão aí? Compartilhem um pouquinho comigo e com a Lu, vocês de casa. Oi, gente. Oi, Rô! Eu achei bem importante essa. Está sendo um pouco diferente, né? Por ser o festival, né? Do que as outras meditações e acho que toda essa preparação e a gente entendendo esses passos, né? De ir comprometendo os centros, né? O ágina e fazendo todo esse passo a passo. Acho que isso dá um direcionamento diferente. Ao meu ver, muitas coisas ficaram bem mais compreensíveis, assim, com relação a tudo que traz
cada constelação, cada lua cheia, né? Eu achei muito bom, foi muito produtivo, assim, para mim, ao meu ver, estudar dessa forma. Bom, Obrigada. mais alguém? Mais alguma partilha? Eu posso falar, Paulinho? Lógico, por favor, Paulo. Não, achei incrível. Eu acho que o estudo que antecede, né, ele alinha as energias, né? Ele alinha o grupo como grupo. Eu acho fundamental e eu estou amando essa preparação. Acho ela fundamental, tá maravilhoso. Gratidão, querido. Obrigado, você. Mais alguém? Eu separei, então, um outro trechinho, só para a gente finalizar, que eu acho que também vai, de forma um pouco mais prática, ajudar a gente nessa preparação. Tá aparecendo para vocês? Sim. Vou ler então, tá bom? Nesse momento em particular, qual é essa verdade, informação ou revelação imediatamente necessária que você deve obter? Não cabe a mim dizer, embora eu saiba. É na formulação dessa necessidade e dessa requisição que seu progresso será feito. Peço-lhe, ao receber essa instrução, para determinar em sua mente, a partir da quieta reflexão, qual é a sua necessidade espiritual imediata. Então, esse, percebe? Esse é o nosso trabalho, nesses 2 dias. Qual é a minha necessidade espiritual imediata? Então, busque o pináculo da verdade dentro de si mesmo, que é a alma, né? E ali aguarde a revelação. Ela virá inevitavelmente, se você se importar bastante e tiver a adequada paciência. Os 2 últimos anos foram preparatórios para você, mesmo que você ainda não saiba para quais fins são essa preparação. Eles lhe ensinaram muito, mas aqui eu gostaria de recordá-lo que todo ensinamento, treinamento e experiência que você passou agora tem que ser levado ao ponto de síntese dentro da mente iluminada. Esse trechinho, pessoal, é um trechinho de um livro que eu gosto muito, que se chama Discipulado da Nova Era, onde o mestre tibetano escrevia cartas para seus discípulos. Então, percebe que é muito pessoal, né? Ele está dizendo direcionado para uma pessoa. Só que é aquele princípio da pessoalidade dentro da impessoalidade. Por quê? Porque no Festival de Vesak, isso acontece com todos nós. E todos nós que estamos aspirando, buscamos, também estamos passíveis desse tipo de orientação. Então, quando a gente lê esse livro, por isso que o trabalho dos pais é muito importante, porque aí a gente consegue ver nesses 2 livros, né, são 2 volumes, ele dá a constituição de raio de cada discípulo do grupo. Então, é muito legal você tentar ler as mensagens daquele que é mais parecido com a sua hipótese de raio. Porque, embora ele esteja falando para uma pessoa específica, ele está falando para um conjunto de energias que é aquele conjunto de raios. Que se eu tenho igual ou parecido, vai servir para mim. É como se fosse uma instrução direta para mim. E nesse caso, a gente está falando do festival de Vesak. Então serve para todos nós. Né? Então vou ler esse pedacinho de novo. Os últimos 2 anos foram preparatórios para você. Mesmo que você ainda não saiba para qual fim você está sendo preparado. Eles ensinaram muito, mas eu gostaria de recordar que ensinamento, treinamento e experiência agora precisam ser levados ao ponto de síntese dentro da mente iluminada. E isso, então, se torna um potente pensamento semente, capaz de trazer muita percepção intuitiva e depois revelação. Qualquer pensamento semente faz isso. Se a gente usar o pensamento semente, eu vejo, e quando o olho está aberto, tudo é luz, que é o pensamento semente de touro, também vai funcionar aqui, né? Você fará, portanto, as seguintes coisas. Ele está perguntando, né? Você fará, portanto, as seguintes coisas e seguirá
o procedimento descrito abaixo? Então ele pergunta, você vai fazer isso? E aí, né, diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente pode aproveitar, né, e ter um juizinho aqui para esses próximos dias. Primeiro, resuma em sua própria consciência e à luz da sua alma a natureza e o propósito das experiências e mudanças a que você foi submetido. Então, tenta pensar nas últimas experiências que você passou. Qual será que foi a natureza dessas experiências, de forma sintética, e qual foi o propósito delas terem existido na sua vida? Procure ver o grande alcance da intenção e não se preocupar tanto com os detalhes. Formule para si mesmo em frases claras e concisas as suas conclusões, de modo que as lições do passado possam ficar reveladas para você. Então, isso é um convite para a gente fazer isso agora, nesses dias que antecedem o festival. 2. Determine, então, dentro de si mesmo, qual é a próxima necessária verdade, tipo de revelação ou requisição que lhe permitirá avançar com potência aumentada, visão mais clara e percepção mais verdadeira. Isso não será tão fácil quanto parece, porque essa próxima verdade deve relacionar passado com o futuro de serviço, tal como você vê o seu serviço. Então, procuremos nesses próximos dias enxergar qual é a próxima necessária verdade ou revelação que vai fazer com que a gente amplie a qualidade do nosso serviço. Pensando naquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo e o que a gente pode vir a ser quando essa revelação acontecer. 3. Então, com essas duas linhas de pensamento mantidas quieta e claramente visualmente, busque aquele pináculo da solidão, que deve ser encontrado se a devida busca for feita. Ou, né, esse pináculo da solidão pode ser também um outro termo que é usual na literatura esotérica, que é a caverna do coração. Ou seja, o seu momento mais interno ali, né, e a aspiração, conexão com a alma. Ali a verdade e a revelação desejadas podem ser esperadas e aguardadas. Então, esperem. Aqui, a gente percebe que o mestre faz ali uma promessa, que se a gente tiver ali a paciência e fizer isso, vai dar certo. Ainda mais no festival de exato, né? Que é onde a oportunidade se apresenta. Se não for agora no ano, não vai ser mais. Brincadeira. Mas a oportunidade maior agora. Para. Daí a última, né? Quando sua intuição. Esse você pegou? Sim. Ah, eu mandei esse também? Ah, você pegou daquele, né? Certinho. Quando sua intenção começar a se mover e sua paciente espera, quieta reflexão e estável postura mental trouxerem sua recompensa de percepção clareada, então procure aplicar a verdade conhecida e o germe da revelação aos assuntos práticos da vida. Vou ler de novo, tá? Quando a sua intuição começar a se mover, então quando você perceber que está tendo aquele contato, e sua paciente espera, quieta reflexão e estável postura mental, trouxerem a recompensa, ou seja, né, essa intuição vier somente, procure então aplicar essa verdade reconhecida e o germe dessa revelação aos aspectos práticos da vida, ou seja, no seu campo de serviço, que é o que eu havia dito no ponto anterior, né? Ó, no 2, né? Determine então dentro de si mesmo qual a verdade necessária, próxima, tipo de revelação que lhe permitirá avançar com potência aumentada, visão mais clara e percepção verdadeira. Isso não é tão fácil quanto parece, porque a próxima verdade deve relacionar o passado com o meu futuro de serviço. Então aqui é isso, né? Então quando você conseguiu, captou essa intuição, né? Agora o próximo passo é: o que eu vou fazer com isso? Como que eu posso transferir essa minha capacidade de visão um pouco mais ampla para o meu serviço? Tá? Você descobrirá, então, estar acontecendo um constante enriquecimento da sua vida diária. Por quê?
porque aquilo que você captou, você vai colocar em prática. Isso, obviamente, enriquece a nossa vida. Isso é, de fato, evolução, né? Isso constituirá um exercício ricamente recompensador. E se você pudesse captar isso, constitui uma forma definidamente avançada de meditação. Você achará esse projeto de meditação um experimento muito interessante. Eu já tinha lido. Já, Mas no lendo com você é diferente. porque a gente está junto, né? Tá sobre a inspiração da alma grupal. Pessoal, antes da gente finalizar a nossa meditação, era isso que eu tinha planejado para a gente fazer, né? A gente já tinha começado com aquela outra apresentação, mas eu considerei que esse texto trazia um passo a passo melhor detalhado de como fazer esse processo mesmo no nosso dia a dia. Como estamos? Antes da gente finalizar, então, em silêncio mental, eu não falo. Tudo maravilhoso, obrigado, Paulo. Excelente, bora servir, a Tati já é a prática. Já tomamos para isso, né, Tati? Eu só, antes da gente encerrar, só fazer um. Eu estava lendo um texto outro dia, eu lembrei de você na hora, Tati, que falava que algumas pessoas, assim que desencarnam, elas já, tipo, tá bom, tudo bem, passei pela morte, o que que eu posso fazer agora? É quase isso. Eu lembrei de você na hora, Tati. Falei, ó, eu e a Tati vamos ser essa pessoa. Morreu, tá bom. Beleza? Tudo bem, vamos lá. O que tem que fazer? Próxima fase do videogame. Passou a fase do videogame. Bom, vamos lá, então. Eu vou soar o sino para a gente organizar de novo os nossos focos, para a gente finalizar a meditação. Lembra que a gente vai usar, então, os 2 últimos mantras que estão lá no grupo. A Angélica falou para a gente que o desapego é desafiador. Com certeza. Procuremos, então, voltar a atenção ao nosso eu superior, retomar o contato com a alma grupal, retomar o contato com um novo grupo de servidores do mundo, retomar o alinhamento humanidade através do novo grupo junto à hierarquia, a figura do Cristo como agente mediador, conectando humanidade, hierarquia e Shambhala, e a figura do Buda, especialmente nesses dias do Festival de Vedanta. E afluindo de Shambhala, luz, amor e vontade para o bem. Especialmente a qualidade de luz potencializada pelo Buda, afluindo ao seu irmão no Cristo, a hierarquia, da hierarquia ao novo grupo e do novo grupo à humanidade. Procuremos então nos próximos instantes sustentar esse alinhamento, imaginando um potente fluxo de luz, amor
e vontade para o bem, que através dessa cadeia vai abarcando toda a vida planetária, incluindo os reinos mineral, vegetal e animal. E como parte do novo grupo, nós nos ocupamos de duas tarefas: de cultivar uma sensibilidade à luz, ao amor e à vontade para o bem do próprio Cristo. E a irradiar a humanidade. Dessa forma, mantendo o olhar no todo, em todo o processo, e, ao mesmo tempo, focalizando na parte que nos cabe, entoemos a afirmação de amor. No centro de todo amor, eu permaneço. Desde este centro, eu, a alma, me exteriorizarei. Desde este centro, eu, aquele que serve, trabalharei. Que o amor do ser divino se irradie por toda parte, em meu coração, através de meu grupo e em todo o mundo. E nós procuramos dedicar os próximos instantes a imaginar de que forma é possível que as qualidades espirituais de Vesak possam afluir ainda melhor através de nós. E então, imaginando a união entre o Buda e o Cristo, nós entoamos a grande invocação como o selamento dessa reunião meditativa. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a sua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra.
Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. E a luz, o amor e o poder restaurem o plano na Terra. Uhum. Procuremos, então, gradual e paulatinamente voltar a nossa atenção ao corpo, aos nossos sentidos integrais, às nossas impressões. Muito obrigado por mais um dia de preparação, de serviço compartilhado, que a gente possa, no dia de amanhã, fazer essas reflexões, abrir esse espaço, renunciar àquilo que está nos obstruindo, para que a gente possa, na sexta-feira, ser um verdadeiro canal de força e de luz. Quem puder estar conosco na sexta-feira e ainda não se inscreveu, quero fazer um convite muito particular. Não gosto muito acho que a gente precisa respeitar sempre todo mundo, mas faz um esforço, porque vale a pena.